Olá, bom dia, boa tarde, povo abençoado que está ouvindo essa mensagem. Esse texto que eu vou ministrar hoje, ele vem da parte de Deus para a sua vida. Se você acredita, fica até o final, porque Deus vai falar com você através dessa mensagem. Eu estava lendo hoje a palavra de Deus no livro de Marcos, do capítulo 6. Olha aqui o que está escrito no livro de Marcos, capítulo 6. Diz assim, no versículo 1 em diante. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhando os seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. E dizia: de onde lhe vens essas coisas? Perguntavam entre eles: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Olha que impressionante esse texto. Você percebe? Às vezes você que está aí passando por um aperto, esperando por um milagre, você que está ansioso para que Deus resolva algum problema seu, Deus ele vai resolver do jeito dele, da forma que ele quer. Então você precisa apenas crer, né? Você pode estar se perguntando: por que os milagres não estão acontecendo mais? Por que eu não vejo mais milagres? Por que eu vejo pessoas testemunhando de milagres que Deus faz na vida deles e comigo não acontece? Porque talvez você está tentando sistematizar uma forma de Deus trabalhar na sua vida. E isso não funciona. Isso não funciona. A gente quer entender Deus, você sabia? Às vezes a gente não recebe porque a gente está tentando entender como que Deus age, como que Deus faz. Esquece isso. Esquece, descansa o seu coração. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Eles criaram tanto bloqueio na pessoa de Cristo para justificar sua incredulidade. Olha só que coisa profunda. Ó, você que está aí me ouvindo, presta bem atenção. Esquece a normalidade das coisas. Quando você entra no ambiente da fé, é Deus que age, não é você que age. O nosso papel é só acreditar e confiar nele, né? As pessoas aqui, os religiosos da época, para desfazerem da pessoa de Cristo, ou tentar abafar e matar a fé das pessoas, eles não olhavam para os milagres que aconteciam ao redor deles, eles não importavam as palavras que Jesus dizia, sabe? As pessoas simples sim, como diz aqui no versículo 1. Ó, muitos dos que ouviam ficavam admirados, muitos. As pessoas simples, de coração puro com Deus, de coração confiando como uma criança, né? Uma criança quando confia no pai. Então, esses corações, as pessoas não colocam barreira para ter um relacionamento com Deus. Ela não está preocupada com o que está acontecendo ao redor dela. Ela está recebendo aquela palavra, ela tá vivendo a presença de Deus naquele momento. Então, essas pessoas recebiam os milagres, mas os religiosos da época e as pessoas que se sentiam inteligentes mais do que essas pessoas, porque quando João Batista foi batizar lá no Rio Jordão, dando início ao ministério de Jesus,
Jesus e João Batista não andavam com pessoas inteligentíssimas, pessoas da alta. Eles andavam com pessoas puras, pessoas simples de coração, né? A própria Maria, quando Deus escolhe, ela era uma mulher simples, uma mulher temente a Deus, uma mulher que tinha uma confiança plenamente em Deus. Os apóstolos, quando Jesus escolheu, eram homens pescadores, eram homens simples. Diz a Bíblia que eles eram iletrados, mas eram homens com o coração aberto para Deus. Então o milagre acontecia na vida deles. Agora, os incrédulos aqui e os religiosos, eles anulavam tudo aquilo que Jesus fez e colocavam o seguinte, olha o que eles os argumentos que eles usavam. Olha aqui. De onde vêm essas coisas? Primeira coisa que eles perguntam. De onde vêm essas palavras, essa sabedoria? Né? Essa sabedoria, de quem veio isso? Se esse menino aí, esse cara aí, vamos dizer assim, que eles não tratavam bem Jesus, eles faziam desfeita de Jesus, inclusive eles chamaram até Jesus de endemoniado por causa dos milagres que Jesus fazia, mas não, era Deus, sabe por quê? Porque eles queriam entender Deus da forma de que eles queriam colocar Deus da forma que eles entendiam, né? Esperavam um Deus todo-poderoso para livrar o povo de Israel das mãos e das garras de Roma, mas Jesus não veio assim. Deus apareceu numa manjedoura, vindo de uma virgem, uma manjedoura, um homem simples, carpinteiro, diz aqui o texto. Ó. De onde vêm essas coisas? Ele não estudou na Harvard, ele não estudou no Boston College ou na USP. Ele é um carpinteiro, filho de carpinteiro, ele era pobre, ele humilde. Mas de onde vem tanta sabedoria? Uma coisa que eu aprendo aqui, gente, a sabedoria não se aprende em escola, a sabedoria não se aprende em colégios ou faculdades ou colleges caríssimos. Sabedoria se aprende com a palavra de Deus. Você sabe o que a Bíblia fala? A mãe de Jesus e José levava Jesus todos os sábados ao templo e ensinava a Jesus a palavra. E Jesus orava e Deus mostrava a ele a sabedoria, né? Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Conhecimento se adquire em escolas, conhecimento se adquire em faculdades. Isso aí tem um preço caro e você tem que investir nisso. Mas saiba que se você for um inteligente sem sabedoria, não vale nada. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus crescia em graça e conhecimento, tanto para com Deus quanto para com os homens. Então, a gente precisa entender como que Deus faz? Não, nós precisamos apenas acreditar, porque ele veio como um filho de carpinteiro. Olha aqui, eles colocavam isso aqui como argumento de que Jesus não era Deus e que tudo aquilo que estava acontecendo não era verdade. Olha que interessante. Esses milagres que ele faz, não é este o carpinteiro? Aí começa, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Gente, eles não tinham noção de quem era Jesus naquele momento. Eles não tinham noção de quem era Jesus Cristo naquele momento. Eles viam como um homem comum, como um homem pobre, como um homem simples, mas ali, quem estava ali era o próprio Deus encarnado. Às vezes, sabe por que a gente não acredita no milagre? Porque a gente não recebe o milagre? Porque Deus está realizando o milagre de uma forma tão simples, porque para Deus tudo é simples. Você quer explicar Deus? Deus ele não precisa fazer terremoto, fazer fogo cair do céu para poder provar que ele é Deus. Aliás, ele nem quer provar que ele é Deus, ele só quer que você saiba que ele é Deus. Os milagres que ele realiza é para te aproximar de Cristo, é para te aproximar dele. Então, às vezes a gente quer entender Deus, né? Compreender Deus. Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai realizar? Às vezes
Meus irmãos, não vão por esse caminho, porque Deus, olha o que diz a Bíblia aqui, eu até guardei esse texto, Isaías capítulo 55, do versículo 8 até o versículo 9, olha o que diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você quer compreender Deus? Você vai ficar maluco. Porque Deus, ele está num patamar, ele está numa instância muito elevada da nossa. Tudo bem, Deus pode usar o que ele quiser. Deus pode usar uma mula, como diz a palavra de Deus lá para Balaão. Deus teve que usar uma mula para falar com ele. Deus pode usar um médico. Deus pode usar o próprio poder dele por si só. Deus pode usar a sua palavra. Deus pode usar a sua fé. Deus pode usar a tua pessoa, uma criança. Deus pode usar quem ele quiser. E ele vai fazer um milagre, mas você não pode calcular, você não pode querer fazer com que, Deus ele faz assim, na matemática humana. Para Deus não tem matemática, porque Deus ele não precisa provar que ele não, ele realmente faz e pronto. Agora você precisa acreditar na palavra. A fé, diz a palavra de Deus, que para você ter uma fé genuína, você precisa ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa estar em contato com esse livro. Você precisa estar em contato em oração com a palavra, que Deus vai te mostrando, vai te dando paz, Deus vai te dando nessa tribulação, Deus vai te dando consolo, Deus vai mostrando a realidade dele através da palavra. Então, não tente calcular ou não tente adivinhar como Deus vai fazer. Amém? Isso é um princípio da fé. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Que está aqui, ó, parece que está até aqui, O fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue, foi interessante. Ela ouviu falar de Jesus. Ela estava numa situação que não tinha condição de ela chegar próximo de Jesus, porque na época de Cristo, na época lá dos judeus, uma mulher que tinha fluxo de sangue, ou seja, ela tinha um período menstrual ininterrupto, por mais de 12 anos, por 12 anos, aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E ela sabe o que ela fez? Na cabeça dela, na mente dela. Ela falou assim: se eu tocar nas orlas de Jesus, eu serei curada. Só isso. O processo da cura, o processo do milagre dela já estava ativado. Porque ela já estava botando a fé na pessoa certa, né? Na pessoa correta. Ela não estava crendo num pedaço de pau, ela não estava crendo num político, não, ela estava crendo em Jesus. Ela disse: se eu tocar nas orlas do vestido de Cristo, eu já vou ser curada. Então ela rompeu com aquela multidão, ela passou por dentro, no meio daquelas pessoas, e por debaixo tocou nas orlas de Cristo. E diz a Bíblia que o sangue foi estancado imediatamente. Mas aí ela tentou se esconder porque o problema dela era muito vergonhoso e ela não queria se expor. Mas você sabe o que Jesus fez? Jesus sentiu dele sair poder, diz a palavra de Deus. Saiu o poder de mim. Quem tocou em mim? Aí os apóstolos com ele disseram: Senhor, todo mundo está te tocando aqui. Todas as pessoas estão te tocando. Por que o Senhor está perguntando quem te tocou? Aí Jesus fala assim: porque alguém tocou em mim diferente. Que saiu o poder de mim. Eu senti a unção saindo de mim. E Jesus ficou alegre e falou assim: quem tocou em mim? Todo mundo ficou em silêncio. Aquela mulher não teve saída. Ela falou assim: foi eu, Senhor. E pediu perdão. Ela falou: grande é a tua fé.
A tua fé te salvou, porque ela não precisou calcular, ela não precisou falar assim, ó, não, Jesus vai vir aqui na minha... Não, ela foi atrás de Jesus, simplesmente tocou, ela simplesmente creu e recebeu o milagre dela. Amém? É assim que funciona. É assim que vai funcionar. Gente, nós temos que alimentar nossa fé. Hoje nós estamos vivendo em tempos difíceis. E se nós não recorremos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, Jesus, ele vai mudar histórias. Amém? Eu deixo essa palavra para você, que você possa ser alcançado, alimenta a sua fé. Eu aconselho você nessa semana, começa a ler o livro de Marcos, no Novo Testamento. É um livro simples, mas é um livro recheado de milagres. Vai aumentar a sua fé, que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Um abraço e a paz de Cristo para todos. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém?